Ontem eu preciso destacar o belo trabalho que toda essa equipe realizou. Nós fizemos a cobertura de um latrocínio. Um jovem de 30 anos de idade, meu comandante. Fernando Norberto. Obrigado, Evandro. Pode encher a tela. Olha, dona, ontem foi um dia muito triste. Ontem nós narramos a dor de uma família e o que você está vendo é um pai vendo o corpo do filho esse trabalhador, indo para esse caminhão, para esse carro, perdão. Olha lá o corpo do menino de 30 anos de idade. Latrocínio em plena luz do dia. Olha, dona, o que chegou de mensagem ontem no nosso programa, destacando o quanto o seu Fernando, embora eu estou chamando de seu Fernando, mas é um jovem de 30 anos de idade, era trabalhador. O dia de hoje pela manhã na redação me explicava aonde fica o sucatão. É muito próximo, inclusive, da gente aqui, às margens do córrego. É próximo ali à Secretaria de Serviços Urbanos, não é isso? Sim, Pop, Avenida das Torres, entre a Avenida dos Trabalhadores e a Avenida Jurumirim. É um pedaço da Avenida das Torres, o começo da Avenida das Torres, né? Quase em frente à Secretaria de Serviços Urbanos. No programa de ontem nós mostramos de forma completa o passo a passo de uma execução de um trabalhador. O nosso craque Giovanni Júnior ficou frente a frente com o assassino. O Didio ficou frente a frente com o assassino do seu Fernando. Ô craque, como é que foi esse encontro? Ah, Pop, já era o esperado, né? Se trata de uma pessoa fria, calculista, que acaba afirmando dívida com facção. É argumento que ele utiliza aí para poder justificar a ação que ele foi obrigado a ir naquele local e praticar o roubo. Mas agora a polícia está investigando que não só esse rapaz com 20 anos de idade, que tem nome de Clayton, morador do São Mateus em Várzea Grande, mas também tem endereço no Praeirinho, em Cuiabá, teria ali com ele mais 2 comparsas. Uma situação que começou na região central, na Miranda Reis, um Corolla prata que é investigado, que escalou essa gurizada, emprestou a moto mais a arma e lá foram levados. Então, mais 2 pessoas estão sendo procuradas aí e temos fé que a Delegacia de Roubos e Furtos, onde temos o titular, Dr. Guilherme, e a responsabilidade do Dr. Daniel Santos para poder encontrar todos os culpados, além desse psicopata, drogado, bandido, assassino, latrocida e covarde acima de tudo, pô. Sabe, dona? Sabe, meu irmão, a vida não tá fácil pra ninguém, né? É admirável aquele que trabalha honestamente, dedica na tua função, sem vergonha de ganhar dinheiro honestamente. E era assim o seu Fernando. Conversei com vários colegas que inclusive conheciam o seu Fernando, aquele amigo que toma a tua água mineral, toma o teu negocinho na latinha de alumínio, vai guardando e ia entregar e vender lá no sucatão do seu Fernando. Doava muito sacolão ele, pô, muito sacolão ele. Aí, além de gerar emprego, empregava outros 2 pais de família. Homem trabalhador, dona. Sábado, até 4 da tarde, 5 da tarde, seu Fernando tava ralando. Era comum você chegar no sucatão durante a semana ou final de semana e ver o seu Fernando almoçando no Marmitex e atendendo, comprando latinha, comprando alumínio para tentar dar uma vida melhor. Acordava às 5 horas da manhã todos os dias, Pop. Olha isso, 5 da manhã o seu Fernando já estava em pé. A senhora me perdoe eu estar me prolongando na fala. Esse rapaz tem que ser preso e nós precisamos fazer o enfrentamento. E toda vez que a senhora vê um bandido como esse, eu queria que a senhora lembrasse em quem a senhora votou para deputado federal e senador. Porque são eles que têm força para poder mudar as leis desse país e bandido ser tratado como bandido. Não é justo um pai de família, como ontem nós mostramos, com o cabelo todo grisalho e cada fio branco daquele tem dias tristes e alegres. A senhora sabe o que eu quero dizer. Ontem nós mostramos o sofrimento de um pai vendo o corpo do filho estendido no meio da rua, enquanto essa cena que você está vendo, um bandido que usa tornozeleira, com o uniforme de uma empresa, se passando por trabalhador. Esse rapaz faz uso de tornozeleira e a mesma estava desligada. Vou chamar essa matéria, Didio, e ao final dela nós repercutimos. Pode ser? Tranquilo, Popão. Bora, comanda, direto. Por que você atirou na cabeça? Abre seu coração comigo, tô falando de boxe. Por que você atirou na cabeça dele? Hã? Fica lá, então. Por que você tirou na cabeça dele? A nossa equipe de portagem está na Avenida das Torres, esquina com a Jurumirim. Aqui do meu lado direito temos a Jurumirim
e do nosso lado esquerdo ela vai cruzar com a Avenida dos Trabalhadores. O bairro é conhecido como Bosque da Saúde 2, mas muitos anos atrás era conhecido como Carumbé ou a Rua da Semate, a extinta Semate, que hoje é Energisa. Aqui nessa esquina, desde as 7 horas da manhã de hoje, estaria funcionando mais uma vez os trabalhos do Fernando, conhecido como sucatão do Fernando. Uma pessoa que acaba terceirizando serviços, comprando sucatas, gerando dinheiro e trazendo renda para aqueles que moram na região. São pessoas comuns que são coletoras, que acabam trazendo material e desde as 7 horas da manhã, o Fernando Norberto, de 30 anos de idade, estaria dentro da sua rotina. Só que dessa vez foi diferente. Logo aqui à frente, na Rua da Saudade, subindo para a rede Semate, hoje Energisa, acabaram ali parando, bem próximo daquela árvore. Logo ali à frente, uma dupla que estaria numa moto e que vieram pela calçada. Calçada essa que deu acesso à entrada ao estabelecimento comercial, que é bastante movimentado. Homens, mulheres, funcionários, seletores daquilo que é considerado como sucata. Até que o assalto foi anunciado por uma das duplas. Um da dupla entrou no escritório, anunciou o roubo. O Fernando acabou aí correndo, reagiu e foi logo lá à frente, próximo àquela árvore, que o rapaz conseguiu atingir o braço do Fernando e a sua cabeça. O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Era aproximadamente 10 horas da manhã no momento do fato. Aqui esteve presente a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, além de outras guarnições do 3º Batalhão e a própria Polícia Judiciária Civil. A Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá agora estará investigando quem são esses autores, porque um que acabou disparando com armamento contra a vida do empresário Fernando, ele foi capturado por pessoas que moram na região. Levou uma surra, apanhou, foi capturado e entregue para as autoridades. Um procedimento foi realizado onde o acusado, Cleiton Júnior, de 20 anos de idade, que foi levado até o novo pronto-socorro. Lá ele recebeu atendimento médico e depois, posteriormente, foi levado para a Polícia Judiciária Civil, onde foi ouvido sobre a sua versão e estão tentando descobrir quem seria o seu comparsa. O comparsa do Cleiton Fernando conseguiu fugir do local. É aquele que estaria de camiseta, possivelmente de uma prestadora de serviço que nada tem a ver com a situação. Ele subiu essa lateral, mas o vídeo monitoramento, fora da sincronia dos horários que foram capturados aqui e logo lá em cima, mas tudo dentro das 10 horas da manhã, acabou percebendo que ele virou a esquina. E na virada da esquina, ele desiste de seguir adiante e acaba retornando, arrancando a máscara e olhando aqui para baixo, para ver se alguém percebeu a sua ida. Toda a situação acabou chamando a atenção de pessoas que ficaram indignadas com tudo aquilo que aconteceu. Um pai que viu o filho sendo periciado e que estaria trabalhando. Fiquei sabendo em casa, a notícia, Qual foi a informação que o senhor recebeu do que de fato aconteceu? que meu filho tinha morrido a tiro no assalto. Acho que eram umas 8 e pouca da manhã, eu acho. Nem lembro a hora. O que as testemunhas que estavam com ele relataram? É que ele estava lá dentro da empresa dele trabalhando, prensando a latinha. Chegou 2 vagabundos armados e falou para ele, perdeu o desgraçado. E ele deu um tiro nele ainda, errou, parece que errou, não sei, tem que fazer o exame ali ainda. Ele empurrou um deles e saiu correndo para a lateral da empresa dele. E o cara conseguiu acertar ele, só não sei que altura, que distância que foi. Acertou um tiro fatal na cabeça, um tiro só. A informação que o seu filho tinha um dinheiro na empresa, isso é verdade? É verdade, tinha dinheiro, que ele mexe sucata, né? Trabalha com dinheiro. O vagabundo foi lá para roubar, para assaltar ele. E quando ele empurrou o outro lá dentro, o outro entrou no escritório, pegou a sacola de dinheiro dele e correu sobre a quadra ali. Uma tristeza, né? Um filho 32 anos, trabalhador. Não, pelo amor de Deus. É o fim da picada. Por que o vagabundo não morre? Só morre o trabalhador, o cara não entende.
consegui entender um trem desse. Desgraça, foi. Pegaram o outro ali, quase mataram ele, não executaram o cara logo. Você vê, é duro até de morrer essas pragas. Parece rato. Pelo amor de Deus. Agora, quem capturou esse Clayton, que foi ali pego no local e entregue para vocês, senhores? Isso, no caso foi a população, né? No momento conseguiu deter ele. E vamos dizer assim que a Polícia Militar salvou a vida desse suspeito. E a guarnição deu todo o apoio para o SAMU para conduzir o mesmo para atendimento médico. Existe uma história, e ali ele foi escalado de uma suposta dívida que ele já tem com faccionados, e ele pediram para que ele pudesse praticar um roubo. Foi isso mais ou menos? Isso foi o que ele nos repassou aí já em atendimento médico, né? Conversando ali com ele, que ele tinha uma dívida com a facção e que, segundo ele, não conhecia esse outro agressor, outro suspeito, e que realmente ele foi escalado ali pela facção, que ele teria que ir lá nessa situação para roubar o dinheiro e pagar a sua dívida. Por que você atirou na cabeça dele? Abre seu coração comigo, tô falando de boxe. Por que você atirou na cabeça dele? Hã? Fica lá, então. Por que você atirou na cabeça dele? A gente já está aí com várias equipes, para não dizer todas, da delegacia, atrás de vestígios, atrás de provas. Já fizemos umas 2, 3 incursões para tentar encontrar o outro suspeito. O grandão que aparece no vídeo fugindo, que é o comparsa que estaria na motocicleta com o Clayton, que está na central de flagrante. Esse já foi identificado, esse rapaz? Qualificado ainda não. Inclusive, aproveita o canal aí para, se alguém o conhece, se alguém o conhece, entrar em contato aqui com a delegacia ou ligar o 97. E após o crime praticado, algo chamou a atenção da nossa equipe de reportagem, que durante os vídeos que viralizaram e foram divulgados também no programa do Pop, o armamento não teria sido encontrado, mas ela foi encontrada pela Rotan, dentro do córrego que pertence à região. Eu estava fazendo ronda nas imediações do crime, onde ligaram para nós denúncia anônima, falando onde estaria essa arma, né? Que supostamente tinha sido usada no latrocínio. Então, o armamento foi encontrado com 4 munições defragadas e 1 intacta. É um armamento calibre 32, como vocês puderam ver aí nas imagens. Quem é esse segundo homem? E as informações de que aquele que praticou e foi capturado no local é morador do Prairinho. Existe uma possibilidade que aquele que fugiu também seja do Prairinho, mas isso cabe à Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, na competência do delegado responsável, para que possa investigar e prender esse segundo acusado de um latrocínio, roubo seguido de morte, que acaba contabilizando em menos de 30 dias 3 na região metropolitana. Com a imagem de Mirandinha, Giovanni Júnior. Aconteceu, tá na tela. Nenhum pai merecia sentir uma dor terrível dessa, né? Eu quero aqui abraçar esse senhor, pai do seu Fernando. Seu Fernando, dona, eu tô chamando de seu Fernando, mas é um menino, era um menino de 30 anos de idade. Eu quero novamente que você em casa, no trabalho, ouça a fala forte de um senhor de idade que vê o filho trabalhador ser assassinado. Por gentileza, meu comandante. Uma tristeza, né? Um filho 32 anos, trabalhador. Não, pelo amor de Deus. É o fim da picada. Por que o vagabundo não morre? Só morre o trabalhador, o cara inteiro. Já perguntei isso Consegui entender muitas um trem vezes. desse. Desgraça, foi. Pegaram o outro ali, quase mataram ele, não executaram o cara logo. Você vê, é duro até de morrer essas pragas. Parece rato. Pelo amor de Deus. Eu já fiz essa pergunta muitas vezes. O que quiser que não faz mal pra ninguém vai embora cedo. E João, que perturba, estraga a vida dos outros, tá aí saudável. Essas respostas a gente não tem, né, dona? Porque como é que você faz pra confortar um pai que tem o filho assassinado de uma maneira cruel? Se é que não tem uma maneira cruel de ser assassinado, né? O que é que você em casa pensa dessa brutalidade?
dia, Pop, de tripulação. É de cortar o coração o depoimento desse pai aí, hein? Que vez, por que os senadores não mudam essa lei do Brasil, né? Porque nem o familiar dele Esses aconteceu infelizes, isso. esses bandidos aí. Mais um trabalhador que morreu e com esse bandido não acontece nada, né? Vai pra audiência de custódia, pega essa tal dessa tornozeleira eletrônica que não funciona de porcaria nenhuma, E funciona só pro dono dela que ganha dinheiro. É isso aí. Isso é mais um tapa na cara da sociedade, não vai dar em nada esse homicídio. Esse daí foi um latrocínio. Um assassinato esse daí. É um roubo seguido de morte. E você Eu não entendo, não. acompanhou passo a passo e está acompanhando passo a passo. Você está vendo o vídeo do momento em que os dois bandidos entram no Sucatão Fernando. O Sucatão levava o nome do seu Fernando. Tiveram a oportunidade de desistir do assalto, levaram o dinheiro, mas assim mesmo, de forma covarde, perseguiram a vítima e atiraram nela. E é um empresário que começou desde cedo, Pop. Foi com pequenas quantias de 300, 400 mil reais que gerou toda essa estrutura que hoje atende a região. E não era uma pessoa que só fomentava emprego e renda para as pessoas, não. Era uma pessoa que era participativa na sociedade, colaborando com os sacolões em todas as ações beneficentes que aconteciam na região. E o enfrentamento que eu faço, com muito respeito com a senhora, com a sua família e com o senhor, que um assassinato, um latrocínio como esse, ele tem patrocínio da bancada federal do estado, tá? Senadores, deputados federais, porque pouco fazem ou nada fazem para mudar as leis desse país e bandido ser tratado como bandido. No caso, os dois faziam uso de tornozeleira, um deles com a tornozeleira desligada. E quem tem o poder de melhorar as leis são deputados federais, são senadores. Não é um vereador, não menosprezando, é deputado federal. E aqui no nosso estado tem deputado federal que quando alguém ousa falar um pouquinho mal do presidente, o cara surta nas redes. Mas eu nunca vi ele surtar quando um pai de família é assassinado dessa maneira. Não teve um enfrentamento para que bandido seja tratado como bandido. Um dos rapazes que você está vendo está foragido. Aparece ele correndo, fugindo. O outro, quem salvou, foi a Patrulha Maria da Penha, que estava passando pelo local, percebeu que alguém estava sendo linchado e a polícia fez o papel dela. E aproveitando que você está falando aí da Patrulha Maria da Penha, eu quero aqui salientar, agradecer ao Comando Regional 1 e aos policiais que estiveram envolvidos nessa situação, que é a Sargento Sandra, Soldado Fagundes, Soldado Robson, a Patrulha Maria da Penha, que pertence ao Comando Regional 1, Pop. Você em casa, pensa o que dessa monstruosidade? E aí, Pop, bom dia. Cuiabá tava precisando, era do saudoso Travasso, que aí ia dar um jeito nessa bandidagem, esse bando de vagabundo que fica falando que é de facção, né? Só eles para acabar com essa bandidagem, saudoso Travasso. É de a gente pensar, né? Quer dizer, então, que a ordem vem de dentro do presídio. Então, eles vão continuar se comunicando com o mundo externo. Eles vão continuar dando ordem para que um pai de família seja executado. Então, o bandido ali tinha uma dívida com o mundo do crime e, para pagar a dívida, ele tira a vida de um menino de 30 anos de idade, como esse que você está vendo. Qual é o enfrentamento que nós fazemos? Eu vou para outro assunto, comando. Eu só quero ouvir o que o povo pensa, porque é o povo, meu irmão, que tem o poder, de verdade, de mudar quem tá lá desde 20 anos de idade e pouco fez ou nada fez para defender o povo. No máximo briga para ter aposentadoria vitalícia. Deixa eu ouvir aí. Bom dia aí, bom dia a todos aí que tá acompanhando o Pop aí. Tá ouvindo essa reportagem aí do seu Fernando aí. Cara, eu penso assim, ó. Você vê, a população pegou ele, vi os vídeos aí, tá rodando aí na internet. Teve, se eu não me engano, os vídeos eu vi aí, os caras conversando, batendo nele. Rapaz, é pra ter matado esse cara também. Ué, ele não teve dó do seu Fernando não, rapaz. Ele cuspiu 2 balas lá no Fernando, rapaz. Esse cara não tem dó de ninguém não. Hoje ele tá preso, amanhã ele tá solto. E amanhã ele tá solto, ele vai fazer com o outro pai de família e vai continuar. Vai continuar. Cara, eu fico puto da vida com como que pode nossas leis ser assim, rapaz. Porque de deputado federal e senador. Hoje em dia nós temos que fazer o serviço com a própria mão. Esses bandidos aí. Entendo, mas não sugiro. Sabe, nego velho, perdoe por eu falar em cima da tua fala. Não, tem que fazer enfrentamento com deputado federal. Você tem que fazer enfrentamento com senador. Pra tratar bandido como bandido tem que ser tratado. Pode vir completo, comanda. Não dá. Pop, o que chama atenção é que, além de trabalhador, também é um pai de família. Olha essa foto.
esposa e 2 crianças. Duas é o que filhas, deixou o Fernando depois de ser vítima desse latrocínio. Quem vai compensar? Quem vai compensar o desespero e a dor de mais uma família que perde um dos seus para o mundo do crime? Direitos humanos, Pop. Vai lá. Quem? Isso é de regaçar o coração, filho! E como vão explicar isso para as crianças? O Como que é vão que você dizer para explica? elas? Como é que você explica para uma criança pequena que o pai dela foi assassinado? Dizem que no nosso país, dona, não tem prisão perpétua. Eu duvido que os filhos do seu Fernando não estão condenados por toda a vida em lembrar como o pai foi morto. Boa, Pop. É, não tem prisão perpétua pra bandido. Pra bandido. Porque pra quem é do bem, tem. E já estava na delegacia com 3 advogados, Pop. É, mas o papel do advogado, a Constituição e a lei permite que o bandido possa contratar e constituir alguém para defesa. Infelizmente, eu preciso dizer, o menos culpado aí, Didio, é o advogado. Com certeza. Porque ele está trabalhando. E a lei permite que ele defenda bandido, inocente. Nós temos que concentrar nas leis. Porque quando você diz que um bandido como esse chega na delegacia e tem 3 advogados, é porque sabe que vão deitar e rolar nas leis que existem no país. Sabe quem pode mudar elas? O mesmo que pede para ter pensão vitalícia como governador. O mesmo que defende o presidente, só falta entrar na frente de uma bala por ele. É, os mesmos. São eles. Aquele mesmo deputado federal que você vota tem 20 anos, o que ele fez para bandido ser tratado como bandido? O mesmo senador que já foi tudo nesse estado. Pergunta pra ele qual foi a lei que ele criou um dia pra bandido ser tratado como bandido. Pergunta pra aquele outro senador que já é senador desde que você tava na barriga da sua mãe. Se um dia ele fez algum projeto de lei pra tratar bandido como bandido. Qual deles fez? E tá aí toda a eleição renovando. Os mesmos deputados federais, os mesmos senadores. Aí o cara pega uma folga de 8 anos, volta e continua senador. Tem senador no nosso estado que é um dos mais ricos do Senado. Um dos mais milionários do Senado. E a vida inteira só foi político. Você ficou milionário sendo político. Quando fez algo pensando num pai de família como esse? Para, guri! Para! Olha aí, ó. Um homem de 30 anos de idade. Pau! Toma um tiro na cabeça, velho. Morto. 10 da manhã. E o bandido, quando chegou na delegacia, tinham 3 advogados. Sabe quanto advogado tem a família? Estão procurando, contratando. Porque de repente falta recurso. Como é que um bandido tem dinheiro para pagar 3 advogados? Como, né, dona? Alguém quer falar mais alguma coisa? Só agradecer aí a Polícia Militar, Pop, a Rotan, que esteve empenhada em encontrar o armamento que foi denunciado, a Maria da Penha, que pertence ao Comando Regional 1, um abraço à Sargento Sandra e toda a tropa dessa Maria da Penha, além da Polícia Judiciária Civil, ao Dr. Gui, que é o Dr. Guilherme da DERF, que é a Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, que vai investigar com o Dr. Daniel quem são os comparsas desse brutal assassinato que aconteceu na região do Bosta da Saúde, antigo Carumbé, antigo Barro Duro, Pop. Eu não desejo mal pra ninguém. Eu não desejo que nenhum ser humano conheça uma dor insuportável como a de enterrar um filho, uma filha. Mas, infelizmente, algumas autoridades só vão tomar vergonha na cara quando um dos seus, que se ama muito, morrer desse jeito. Com todo respeito e perdão a Deus, eu faço essa fala. A bancada federal, os senadores, nos dão a falsa impressão de que só vão legislar a favor do povo e tratar bandido como bandido quando uma filha, um sobrinho ou alguém morrer igualzinho o seu Fernando. Mas é difícil, porque eles estão blindados. Moram em palacetes onde tem 3, 4 para fiscalizar. O carro é blindado. A empresa onde trabalha, o escritório, pra você chegar lá, passa por 40 segurança. Então a chance de um familiar deles ter o mesmo fim do seu Fernando é zero. Não desejo não, dona. É porque, às vezes, alguns precisam conhecer uma dor para saber que dói pra catiça.